Oi, povo! Esse é o F5, um podcast feito para recarregar nossa vida espiritual e aquele momento para bater um papo com os amigos sobre coisas que nós amamos, sobre a Bíblia, sobre tantos assuntos. E hoje eu, Tice, não estou sozinha e queria que a galera se apresentasse. Fala, galera, sou Rafael, você tá no F5. Eu nunca corri uma maratona, mas já maratonei muita série. Oi, gente, eu sou a Ariane e, embora eu já tenha maratonado algumas séries, eu sou aquela pessoa que gosto de guardar episódio para ter sempre alguma coisa da minha série favorita. E nisso eu já fiquei sem episódios finais de uma série que eu queria, porque saiu do ar antes que eu visse tudo. Fala, meu povo, eu sou o Makel. E eu tô longe de ser um série maníaco, mas The Chosen é a série para maratonar até a eternidade. Oi, gente, eu sou a Paula. Já fui a louca das séries. Hoje em dia eu tenho um poder especial, que é o de dormir nos primeiros 20 minutos de qualquer série. Eu acho que The Chosen é uma das grandes exceções, mas ultimamente tenho me focado em assistir séries que tenham no máximo 20 minutos para eu poder assistir o episódio inteiro sem tirar a soneca. Nossa, Paula, eu tô achando que você tá ficando velha, hein? Isso é um sinal, um sintoma de... Minha filha, eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza, não posso ficar, não. A gente queria, de antemão, agradecer a Paula por estar conosco hoje, nossa convidada. Eita, minha cachorra quer fazer uma participação especial aqui sempre. Ela tem certeza que é uma pessoa, ela quer participar. Eu falei em convidada, Paula, ela quer participar aqui. Muito obrigada por estar conosco. Gente, a Paula, ela canta no Total Livre, que é esse grupo que a gente tanto ama, que é tão especial, que tem músicas maravilhosas. Enfim, a gente vai falando aí, né? Mas fica aí, não desligue não, por favor. Assiste até o final do episódio, com a participação ou não da minha cachorra. Obrigada. Sim, The Chosen tem um cachorro lindo, então por que não teria na gravação do podcast, né? Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar. Você junto a mim, sem sequer notar, a chuva vai passar. Então, gente, hoje nós vamos começar mais um episódio de Cultura Pop. E hoje nós vamos falar, como você já viu, os spoilers na fala dos nossos convidados. Vamos falar sobre série. Isso mesmo, eu tenho certeza que você que está aí na sua casa agora, ouvindo esse podcast ou no carro, ou sei lá onde você está ouvindo, você com certeza já assistiu alguma série na sua vida, seja para ter odiado, seja para ter dormido, seja para ter perdido o final da série porque ela foi tirada do ar, seja para morrer de ódio porque ela foi cancelada, seja como for, alguma coisa de série você já deve ter visto. Não é possível, não é possível. Se você não viu, por favor, dê um jeito de comentar isso aqui, porque eu preciso conhecer você. E hoje a gente vai falar sobre uma série muito, muito, muito famosa, que ganhou assim notoriedade de uma forma grandiosa, que é até um pouco estranho, né? Assim, como algumas séries se destacam dentre tantas séries. Ainda mais quando se trata de uma série cristã, que tem um fundo baseado no cristianismo. Isso mesmo, você já deve saber, nós estamos falando de Chosen, Os Escolhidos, traduzindo de uma forma mais literal aqui para a gente. Gente, é uma trama baseada na vida de Jesus, criada, co-escrita e dirigida por um cineasta americano, Dallas. Eu não vou falar o sobrenome dele, que pode ser que eu erre, então dê um Google aí que você não vai ter problema, certo? É uma série independente, então ela tem um financiamento coletivo que é incrível. A gente vive num mundo em que as pessoas realmente não estão nem aí umas para as outras, pelo menos na maioria das vezes. E aí a gente tem um financiamento coletivo para uma série baseada na vida de Jesus, os encontros de Jesus, enfim. Fique sabendo que vai ter spoilers nesse episódio, tá? Vocês vão ter que lutar com isso, mas vai ser impossível não ter. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós estamos muito animados, porque
Afinal, Jesus é o nosso Deus, o amor da nossa vida. Acho que todo mundo que está aqui nesse episódio tem um carinho especial por esse Deus maravilhoso, por esse Jesus. E eu já falei demais, então está na hora da galera falar, e eu vou começar com uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas necessária. Galera, como foi que vocês conheceram a série, assim, e o que vocês acham que... Primeiro, vocês respondem isso, tá? Como vocês conheceram, através de quê? E o que vocês acham que tem de diferença entre ela e as outras produções sobre Jesus? Faz exatamente um ano que eu conheci The Chosen. Eu vi, meu amigo Elias colocou nos stories do Instagram, né, uma postagem, e eu fiquei super curiosa, essa série eu nunca vi, esse filme eu nunca vi, e fala de Jesus, e me chamou muita atenção, até pela abordagem, né, que estava sendo dada. Aí ele me falou que era um aplicativo, foi em maio do ano passado. E nesse período de pandemia, todo mundo isolado, querendo assistir alguma coisa legal em casa, né? Tal. Me falou que era um aplicativo que você baixava no celular e você poderia assistir gratuitamente. Se você tivesse interesse e quisesse apoiar, você também poderia fazer uma doação, né? Aí eu fiquei muito curiosa, digo, vou baixar agora mesmo, né? Desde o primeiro episódio, me impressionou, entre outras coisas que eu vou falar mais adiante, me impressionou como Jesus é retratado nessa série. Vale lembrar que é uma série que tem contextualização bíblica, mas também mistura com um pouco de ficção para complementar, né? Porque se fosse só o contexto histórico bíblico, né, era um pouco mais resumido. Então, a contextualização cultural da época, tudo é feito nessa série de uma forma assim que impressiona e nos faz mergulhar nela, viajar junto ali com aquela experiência. Eu, quando assisto The Chosen, sempre me sinto muito constrangida assim, no meu coração a orar por mim, pelas pessoas que assistem e pelos produtores, pelas pessoas envolvidas na produção dessa série. Para mim, ela é revolucionária. Eu descobri The Chosen pela indicação de um amigo, e aí comecei a assistir. Essa foi uma das séries que eu maratonei, porque eu não esperava o nível de produção. Assim, é claro que em alguns momentos você consegue ver que o orçamento era limitado, mas o nível de produção, assim, de roteiro, o nível de atuação mesmo. E eu já indiquei essa série para muita gente, já coloquei muitos amigos meus para assistir, e minha família inteira já assistiu. E eu acho que o que eu mais gosto nela são os discípulos, porque no momento que a gente se sente indigno de fazer alguma coisa para Deus, a gente vai lá até The Chosen e vê as pessoas que ele escolheu, eram todas assim, terríveis, escolhas terríveis, segundo o olhar humano, né? E foram exatamente essas que Jesus escolheu. Jesus escolheu um cara mentiroso, um cara desonesto, escolher um cara cético. Todos os exemplos de pessoas que a gente considera pessoas inaptas, né, para o serviço de Deus foram exatamente as que Jesus escolheu. E aí, assim, toda vez que eu me sentia incapaz, me sentia uma pessoa indigna de participar de alguma coisa do serviço para Deus, assim, eu lembrava de Pedro, de Mateus, e aquilo me dava uma força, sabe? Eu acho que isso é o que eu mais gosto de The Chosen. Muito bom. Eu, como todo mundo, né, conheci The Chosen, assim, por indicação, né? Porque esse é o grande X da questão, assim, da série, por ser uma série que não está nas principais plataformas de streaming, né, de, sei lá, Netflix e as outras. Então, você precisa de um aplicativo para baixar, então a pessoa precisa ser muito incentivada. Primeiro, ela precisa ficar sabendo que existe essa série e ela precisa estar muito incentivada, motivada a baixar um aplicativo e poder assistir, né? Hoje em dia, eu, pelo menos, não sei se vocês pensam assim, eu não gosto muito de baixar aplicativo. Eu tenho, sei lá, eu fico selecionando, eu não gosto de tantos aplicativos no celular. Você precisa estar muito motivado para baixar um aplicativo e assistir aquilo. Qual é o lance? As pessoas motivam você, né? As pessoas falam muito sobre a série e causam uma curiosidade natural de que você precisa assistir também. Então, eu nem lembro quem, mas muitas pessoas falavam muito da série e foi inevitável. E aí baixei e já comecei a assistir
E realmente, assim, acho que eu sempre gostei de filmes bíblicos. Eu lembro quando criança, assim, assistia os desenhos bíblicos, filmes de Davi, Moisés, sabe? Sempre gostei. Mas, claro, notório que a qualidade da produção sempre deixou a desejar, né? Dos filmes com contexto cristão, bíblico e tal, não estavam nem perto das produções de Hollywood e tudo mais. Em termos de qualidade, The Chosen surpreende muito. Qualidade da produção, da atuação, como Paula falou, o roteiro é muito bom, apesar de que alguém pode dizer, né? Mas o roteiro não é a Bíblia, né? Mas vai além, né? Traz uma contextualização, uma caracterização das personagens muito bacana, assim. Ele preenche as lacunas que existem no texto bíblico de forma muito criativa, de forma muito bonita, poética e verdadeira, porque se assemelha muito, de fato, ao que nós somos, à humanidade de modo geral. Então, assim, a qualidade eu acho que é uma coisa que realmente diferencia de Chosen de todos os outros filmes que falaram sobre a vida de Jesus e, enfim, os seus discípulos. Ei, Marca, dá para perceber, né, que essa parte mais ficcional, ela teve uma pesquisa aprofundada, né, da cultura da época, dos personagens, como eles eram, traçar um perfil, né, de comportamento deles. E isso é bem impressionante. Eu conheci a série também por indicação. Eu gosto, o que eu mais gosto em série e filme é quando eu sou surpreendido. Quando eu penso assim, isso vai caminhar para esse lugar aqui e não vai, eu me animo. Inclusive, se eu tiver com sono, eu acordo. Mesmo sendo baseado na Bíblia, de certa forma, essa série tem algumas coisas que me fazem ter essas pequenas surpresas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, um spoiler, né? O discípulo sai procurando Jesus, não sabe onde ele está. Você pensa, ele vai estar pregando, vai estar falando para alguém, mas ele está simplesmente ajeitando a roda de um carro. Isso me faz acordar, assim, minha mente desperta, diz, pô, que legal. E a leveza com que Jesus é retratado nessa série me faz muito bem. Eu assisto e me sinto bem de ver esse Jesus, assim, não só ler, mas ver ele na tela. Ó, esse Jesus, galera, meu irmão, ele é muito apaixonante, bicho. Ele vai ter que ser um atorzão muito bom para se desprender dessa personagem que ele fez de Jesus e fazer uma coisa diferente que faça a gente esquecer de Jesus, porque ele é o melhor Jesus de todos os tempos, com toda certeza. Não tenho dúvida, não. Para mim, eu confesso a vocês que, embora eu goste muito da temática bíblica, assim, de assistir e tal, eu tinha uma certa canseira de ver umas produções assim muito repetitivas, eu mesmo com característica assim amadora, como a gente fala, é uma produção independente, né? Desperta em quem está assistindo uma paixão que às vezes até é assim surpreendente, mas é uma paixão baseada na fé, né? Que a gente sabe, naquele que a gente crê. E a gente vê na Bíblia e parece que ele traduz isso, né? Traduz esse Jesus de uma forma muito pessoal, humana, embora também divina, né? Mas que conquista, né? E traz a gente também aquela reflexão de como que as pessoas eram tão atraídas por ele, pela simplicidade dele. Já também falando um pouquinho de spoiler, mas não sem entrar muito em detalhe, um dos meus episódios que eu acho assim que eu me encanto demais é quando ele se relaciona com as crianças, né? E aí eu não vou falar mais, não, vou deixar por aqui que vocês depois procurem o episódio das crianças, que eu acho assim encantador. É essa figura de Jesus que confirma com aquela fé que eu já tenho baseada nas escrituras. Então vocês acham que assim foi a construção dos personagens que tornaram essa série diferente das outras zilhões de produções sobre a vida de Jesus? Ou foi o texto, o enredo, a forma que foi contada? O que vocês acham que tem de diferente? Assim, porque assim, a gente tem zilhões de coisas, vocês falaram de algumas coisas, né? Como a forma que Jesus é retratado e tal. O Rafael falou sobre essa tranquilidade assim, do Jesus, né? Mas assim, o que é mais marcante, diferente? Porque a gente tem o Jesus do Mel Gibson, né? Que é muito famoso, gente. Que é até bem chocante, aquela parte da crucifixão e tal. Que ficou muito famoso e tal. E foi aclamado, foi querido pelas pessoas.
Mas dessa vez, o que há de diferente que vocês acham que tem causado esse frenesi a ponto das pessoas financiarem a série? Tem noção de tirar dinheiro do bolso para pagar esse negócio? Eu acho que é uma mistura dos dois, é uma mistura da produção com o roteiro, com a atuação, com a construção dos personagens, porque, igual eu falei anteriormente, eu nunca vi uma série que falasse sobre Jesus, retratando com tanto detalhe a personalidade das pessoas que conviviam com ele. Geralmente, tanto esse Jesus do Mel Gibson é uma história que foca totalmente no sofrimento de Jesus, na morte de Jesus, em como ele enxergou a situação, em como ele passou pela Terra. E o The Chosen, ele vai pincelando assim por cima de todos os personagens como eles eram antes e depois de Cristo. É muito legal ver essa mudança acontecendo no The Chosen. O personagem de Pedro, o personagem de Mateus, a personagem de Maria e os personagens secundários também que aparecem em momentos mais curtinhos, assim. A série tem uma preocupação muito grande em mostrar como eles eram antes do encontro com Jesus e como eles se tornaram depois. E aí, assim, junta isso, esse cuidado que a série teve em mostrar a face ruim do que é ser humano, junta isso com uma atuação maravilhosa. Achei também que eles tiveram um cuidado muito bom em escolher, assim, os atores fisicamente falando, porque a gente geralmente vê muita escolha de atores que tem um fenótipo, assim, meio nada a ver com o que realmente era para ser, né? E o fenótipo dessa série é completamente adequado. Apareceram várias pessoas, assim, diferentes, de fenótipos diferentes, porque realmente Jesus passou por vários lugares, conviveu com várias pessoas. Acredito que a descrição de Jesus também é uma descrição que se encaixa melhor do que as outras descrições de Jesus que eu vi em outras produções. Eu acho que juntou tudo isso. E eu acredito de verdade, eu coloquei isso na minha cabeça quando eu assisti a série, eu acredito de verdade que Deus inspirou todo mundo que trabalhou ali, porque realmente eles têm uma qualidade suficiente para talvez assinar um contrato com a Netflix, com a Amazon Prime, com qualquer distribuidora de série. Mas eles escolheram fazer alguma coisa que pudesse ser acessível a todos. E Deus, assim, eu acredito que ele valorize esse tipo de coisa. Ele inspirou, ele colocou a mão. Os atores não são todos cristãos, mas eles colocaram, assim, tanta dedicação nessa série. Eu percebo as pessoas, tipo assim, eu mesma quis doar. Não doei porque eu sou pobre, mas é uma coisa que a gente dá vontade de ajudar, de ver continuar, de ver crescer. E pelo que eu vejo, eles já estão produzindo a terceira temporada, né? E eu espero que produzam muitas ainda, porque mudou minha vida, assim, sinceramente. Na verdade, Paula, são 8 temporadas a previsão, viu? Para alegrar seu coração. Que benção! 8 temporadas. Dá tempo de você ficar rica e colaborar. Ai, Deus te ouça. Deus te ouça. Eu ficar rico, eu ajudo com certeza. Gente, a Paula falou uma coisa que eu estava pensando aqui, que ela falou sobre os encontros, né? Então, a série poderia ser muito bem Os Encontros, que ela fala sobre isso, sobre esses encontros que Jesus teve com as pessoas, que a vida de Cristo é de encontros, tanto quando ele esteve aqui, como agora, né? A gente vê pessoas encontrando Jesus, nós encontramos Jesus a cada dia, e isso é incrível. Eu acho que a série retrata muito bem isso, esses encontros minuciosos que às vezes a gente não presta atenção e que a gente não dá o devido valor. Paula falou um negócio muito legal, que é a construção dos personagens. Os discípulos, eles nos fazem entender quem nós somos. Nós somos falhos, pecadores, temos defeitos, e ao mesmo tempo a construção do Cristo, ela nos atrai. É como se hoje em dia eu me entendo como um daqueles discípulos chamado do meu jeito, com meus erros e falhas, mas não é um Cristo que me afasta. Cristo que, com sua forma de viver, ele me atrai. Ele é um imã gigante que sai atraindo as pessoas. Isso é o que mais me chama a atenção nessa série. É a forma como Cristo ele constrói. Eu indiquei essa série para uma menina que trabalha comigo lá no meu trabalho, e ela tem dificuldade com religião e tal,
E ela diz, esse Cristo eu nunca tinha visto. Então é um Cristo que realmente atrai as pessoas, faz a gente se entender e ser atraído por ele. Ei, é muito legal ver Jesus assim em algumas situações, né, que a gente, como o Rafael falou no começo, são pequenas surpresas que você fica, eita, né? Porque você vê Jesus tirando onda com André porque não sabia dançar. Você vê o próprio Jesus dançando e incentivando o pessoal a dançar, né? Você vê Jesus se referindo a Tiago, Tiago fala alguma coisa, aí ele fala, não sei o que, Tiagão. Cara, é muito legal, assim, é um Jesus muito humano, muito próximo de nós, assim, muito próximo de nós, apaixonante, como o Rafael falou, cativante, a face dele, o rosto dele, assim, era alguém que atraía mesmo as pessoas a ele, e exatamente como nós cremos, assim. Agora, uma coisa que fica, assim, marcado de Jesus, claro, Jesus é o personagem principal, né? E de tantos personagens muito interessantes que a gente poderia fazer aqui, um episódio para cada um, que dava super certo também. Jesus, ele é o que chama mais atenção, então a escolha foi muito bem feita, né, do ator. O que eu queria dizer, na verdade, é dá vontade de ser como Jesus. É incrível isso, dá vontade. Parece simples amar as pessoas, aceitar, abraçar. É muito incrível como inspira a gente a também ser como ele, entendeu? Como esse Jesus bíblico que a gente conhece e crê, mas como personagem que mostrou, né, através da dramaturgia, como é legal, como é apaixonante e possível que a gente, no nosso dia a dia, a gente viva esse Jesus, né? Sejamos um Cristo no trabalho, na faculdade, na escola, em casa. Mas olha, Michael, isso me faz pensar, me traz uma realidade. Veja se eu acho que vocês vão concordar com isso. Me traz uma realidade muito dura do que os que se dizem cristãos apresentam, como os que se dizem cristãos apresentam Jesus hoje ao mundo. Porque quando você olha para essa série, quando você olha para Jesus, você diz, nossa, Jesus é assim? Né? Quando você estuda a Bíblia, quando você se aprofunda e quando você vai atrás, você vê que Jesus é completamente diferente do ódio coletivo que existe hoje em relação às pessoas que não creem na mesma coisa que nós, né? Eles colocam um Jesus extremamente intolerante, um Jesus castigador, um Jesus não acessível. Infelizmente, esse é o Jesus que grande parte da população tem acesso, né? Quando a gente vê os discursos de ódio de pessoas que se dizem cristãs nas redes sociais, gente, é um absurdo. Eu tava lendo uns comentários assim sobre determinadas mortes por Covid e as pessoas falando assim que que isso é um castigo na sua vida, porque você não obedece Jesus, porque você não faz isso que Jesus mandou você fazer. E aí, quando a gente olha para essa série que apresenta esse Cristo tão acessível, tão amável, é como se as pessoas olhassem e dissessem assim, mãe, peraí, os cristãos não são isso aí, não. Isso aí é Jesus, não é, gente? Isso é muito triste, isso me deixa muito triste. Verdade, Tícia, isso me fez lembrar do livro que eu estou lendo, Em Guarda, um livro de apologética, né, cristã, do autor William Craig. E um texto, assim, ele fala que eu fiquei meditando bastante, porque ele diz assim, quantos filmes produzidos por Hollywood retratam cristãos de forma positiva? Em vez disso, quantas vezes já não vimos nesses filmes os cristãos sendo retratados como vilões superficiais, preconceituosos e hipócritas? Como a cultura de hoje vê os cristãos que creem na Bíblia? E isso, fiquei pensando, né, sobre essa questão, que, infelizmente, o marketing negativo, né, essa propaganda negativa, tem sido dada pelos próprios cristãos que ocupam, né, destaque na mídia, na sociedade, políticos que se dizem cristãos, né? Ou que vivem nas redes sociais. Ou que vivem nas redes sociais. Nada para fazer. Exatamente, criticando, apontando o dedo. E, infelizmente, é uma imagem que nós, cristãos, eu vou me incluir como cristã, mas que eu busco fugir disso, mas eu sei que muito tem sido propagado uma imagem negativa. E quando a gente encontra algo que traz uma imagem mais fiel ao que a Bíblia nos mostra, né? A quem Jesus
é e foi, né, o Jesus histórico, né, que viveu aqui na Terra, isso permite ver uma transformação também na vida das pessoas que se envolveram com ele, né? E essa transformação deve ser vista também em nós. As pessoas precisam de referências não só no cinema, precisam de referências lá no trabalho. Ah, eu vou confiar porque eu conheci tal pessoa, né? Eu conheci Rafael, trabalha comigo, ele é um cristão, aquele ali, ó, eu acredito por causa dele, sabe? Sermos essas pessoas que transportam a referência aí do cinema para a vida. Eu falo essa referência do The Chosen, né? Para a vida, no sentido de sermos essas pessoas que são profundamente atraídas por esse Senhor 100% atrativo que ele é. Jesus é atraente, né? Esse encontro é transformador. Nossa vida não pode continuar sendo a mesma uma vez que a gente encontre com ele. Então, tudo isso foram reflexões que se levantando assim para mim nos últimos dias, com base tanto na série como nessa leitura que eu mencionei para vocês. Você falou sobre os cristãos em Hollywood, né? Eu já ouvi muito dentro da igreja que retratar os cristãos daquela maneira preconceituosa é uma estratégia satânica. Mas é muito difícil usar essa desculpa quando a gente vê que na vida real, realmente, muitos cristãos, inclusive cristãos de destaque, não dão um bom exemplo, né? A gente tem, poxa, atualmente a gente tem tanta discussão rolando na internet, discussões que há uns 10 anos atrás não existiam, sobre pautas sociais, sobre cristianismo. Dentro da igreja a gente começa a enxergar já divisões de pensamento. E aí, assim, existe uma tendência das pessoas de quererem se desassociar do nome cristão, e a gente vê que Jesus nunca fez isso com o judaísmo, né? Jesus foi um cara que ele combateu muitos pensamentos vigentes ali da época, mas ele nunca se desassociou do nome judeu. E aí eu pego ele como inspiração para a gente, se muitas vezes os nossos colegas de denominação, de religião, não estão representando a Cristo, e muitas vezes a gente não está representando a Cristo, nossa pauta, nossa meta deve ser se parecer mais com ele, em vez de tentar se parecer menos com quem não se parece com ele. Eu não sei se deu para ficar claro, porque ultimamente a gente tenta se diferenciar de quem a gente acha que está errando, né? A nossa identificação eu não sou como aqueles cristãos, eu não sou como fulano de tal, quando na verdade a gente devia tentar mais se parecer com ele, né? Dentro da esfera onde a gente está inserido, que é o cristianismo, né, no caso. Pois é, e isso é muito importante, assim, continuar, perseverar, né? Em vez de se afastar do ideal, correr atrás do ideal que é ele. Falando nisso, falando nele, eu queria que vocês elencassem aqui qual foi o personagem, qual foi a cena, vocês podem escolher, tá? Que mais marcou vocês da série, assim, que foi aquela cena que você olhou, aquele personagem que você olhou e você disse, meu Deus, eu precisava ver isso, ou meu Deus, eu precisava aprender. Não sei, talvez aquele personagem, aquela cena que tenha lhe dado, assim, um choque de realidade. Você tá de guerra que você só quer uma, né? Gente, não fala de Jesus, fala de outro personagem, tá? Porque a gente já sabe que Jesus é o top das galáxias. Mas, assim, outro personagem, outro momento que tenha chamado super atenção, que tenha mexido realmente com você, com as suas estruturas, assim. É o seguinte, cara, tem muito personagem legal. Muito mesmo. Eu gostei muito de Mateus. Primeiro, assim, que é muito legal ver os discípulos jovens, né? Não sei se vocês sabem, mas os discípulos eram jovens. Teólogos, historiadores que afirmam que os discípulos tinham 16 anos, 15 anos, até menos. Então, assim, a idade adulta masculina para um judeu era 13 anos, né? Ou era 12, se não me engano, 12 ou 13 anos. Então, era muito novo. Então, assim, os discípulos provavelmente eram muito jovens mesmo. E normalmente a gente tem a ideia de que os discípulos eram aqueles caras velhos, né, careca e barbudo, né? Mas, assim, os caras são jovens, e Mateus parece ter um pouco de autismo também, então ele, né, tem uma personalidade, assim, que a gente pouco identifica na Bíblia, mas na série é muito legal. Agora, olha,
Eu gostei muito, muito de Nicodemos. Gosto bastante de Nicodemos, assim, aquele senhor sincero. Eu gosto quando a esposa dele chama ele de Nico, né? Aquela intimidade deles dois ali. Nico, não sei o que e tal. Duas cenas me marcaram muito, mas se eu fosse elencar uma, por um detalhe, assim, eu diria o encontro de Jesus com Nicodemos. Aquele diálogo deles dois, fantástico de verdade, sabe? Deu vida ao texto de João ali, muito, muito bom, assim. Eles se encontram e Nicodemos cheio de perguntas, de dúvidas, inquieto, não sabe nem por onde começar. E Jesus super compreensivo, atencioso. E Jesus se revela a ele, Jesus puxa ele para um abraço. Dá um abraço em Nicodemos. Nicodemos começa a chorar. Um senhor de idade tão importante, né, para aquela galera ali dos fariseus, né, a cúpula da religião ali na época, tão importante, mas assim, ele chora no colo de Jesus, no peito de Jesus, e tem uma coisinha tão simples que, sabe, faz toda a diferença. Jesus abraça ele, coloca a mão assim por trás da cabeça dele e faz um carinho. Então, assim, é algo muito bonito de verdade, assim. Esse encontro, o Nicodemos, assim, me chamaram, assim, muita atenção pela delicadeza, pelo detalhe, pelo diálogo, pela sinceridade. Então, eu destaco Nicodemos e essa cena. A cena que Nicodemos fica escondido ali naquela dúvida se ele segue Jesus ou não, foi uma cena que me marcou demais, porque é uma cena gigante, né? O Nicodemos, ele soube quem era Jesus, Jesus se revelou a ele, e ele teve a oportunidade de andar com Deus na terra. E aí ele abriu mão por causa dos afazeres dele. Mesmo assim, mesmo crendo, mesmo a série dá a entender, né, que ele foi uma pessoa que ficou ao lado de Cristo, eu acredito que ele tenha ficado mesmo, mas mesmo assim que ele perdeu ali, né, por causa do dia a dia, por causa das trivialidades, ele perdeu a oportunidade de andar com Cristo. E essa foi uma cena que mexeu muito comigo, aquela hora que ele chora ali, aquele choro doeu em mim, mas... Paula, Diga. um pouquinho antes disso, você me falando, ele lembrou aquela cena que ele tá com a esposa e a esposa diz assim, Nico, eu amo muito a nossa vida. Me leve de volta para ela. Me leve de volta para ela. Então, assim, já é aquela... E ele fica assim, né? Ele tá angustiado, não sabe o que fazer, porque ele recebeu o convite de Jesus para segui-lo, né? E ele diz, eu também. Então, é um conflito, né? Eu vou ou não vou? Fica aí a pergunta, né, para a gente pensar, será que a gente ama tanto a nossa vida assim que a gente recusaria o convite para andar com Cristo? Mas agora eu vou falar da outra cena, antes que alguém roube a cena, para mim, uma das cenas que mais marcou foi uma das primeiras, foi a primeira cena em que Jesus aparece, que é a cena em que Maria está saindo da taberna, completamente desorientada, aparentemente está ali indo se matar, talvez, né? E aí Jesus chama ela pelo nome dela. Aquela cena me faz arrepiar toda vez que eu vejo. Eu acho que eu já vi ela umas 3 vezes, porque já vi sozinha a série, já vi com a minha família, já vi com o meu namorado. Toda vez que eu vejo é como se fosse a primeira vez, porque Jesus conhecia ela antes de Satanás, né? E Jesus nos conhece antes dos nossos pecados, antes da nossa personalidade, antes da gente sequer existir. Eu acho essa cena muito linda, quando ela tá de costas para ele fala Maria. Eu sinto como se ele estivesse chamando meu nome ali, sabe? É uma cena que me marcou demais. Você falou, Paula, da cena e eu arrepiei aqui, porque tem um silêncio também naquela cena, né? Quando ela vira assim, rola aquele silêncio que eu fico pensando assim nas milhões de coisas que devem ter passado na cabeça daquela mulher, que é um encontro muito único, né? Quem já teve um encontro assim, eu acho que todo mundo que está aqui já teve um encontro especial com Cristo, mas tem alguns momentos em que a gente realmente fica impactado. E o silêncio que rola naquela cena, né, que é no escuro também, então um momento bem tenso, realmente é muito dilacerante essa cena. Eu gosto muito da cena do chamado de Natanael, aquela cena, porque eu já gosto do texto, já me chama a atenção o texto de um Deus que conhece a gente
no íntimo, antes da gente se revelar a ele. Um tempo atrás, uma pessoa sonhou comigo e a pessoa não entendia bem o sonho, mas quando ela me contou, eu entendi o sonho. E naquele momento, quando eu ouvi o sonho, eu chorei com minha esposa, dizendo que ele me via. E toda vez que eu vejo aquela cena de Natanael, de dizer que já o tinha visto antes, eu me coloco. A série é boa por isso. Ela faz a gente se transportar para dentro da série, para próximo de Cristo. Ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Então, eu já, claro, esses que vocês mencionaram, né, esses personagens, realmente são encontros extremamente marcantes, Maria e Nicodemos. Mas, já que vocês já mencionaram esse, eu gostaria de citar o encontro de Pedro, né? O que é mais interessante, porque todos eles, cada um, eu me identifico um pouco, sabe? Eu me identifico com um pouco da impulsividade de Pedro, às vezes com um pouco da ser meticulosa em algumas coisas, como Mateus, né? Aquela pessoa ali que gosta das coisas pragmáticas. Eu me identifico com vários deles, mas o encontro com Pedro, a pesca maravilhosa ali, onde Pedro simplesmente diante de um Deus maravilhoso, assim, ele se coloca ali, se prostra e fala: afaste-se de mim, né? Eu não sou digna. Mas ao mesmo tempo Jesus estende, né, a ele essa graça e o chama para segui-lo, né? Como o Senhor vai chamando cada um e eles vão abrindo mão, apesar de dizer assim, eles não tinham nada a perder. Cada pessoa tem algo a perder, né? O conforto, às vezes o status, no caso do Nicodemos tinha tudo isso, né? Conforto, status, ele tinha muito a perder para seguir Jesus. Mas abrir mão de tudo isso implica em ter, como a Paula relatou aí, em ter a oportunidade de caminhar com Jesus cada dia da vida. E eu fiquei pensando assim, gente, não era fácil você deixar sua família, sua casa e andar com um monte de gente diferente de você, de tenda em tenda, sem saber direito o que vai comer naquele dia, tendo que fazer inúmeras coisas. Eu já tive uma experiência, né, de morar numa casa com vários missionários e era muito difícil porque cada pessoa tem uma cultura, um jeito, né, de fazer as coisas. E eu fico imaginando como era a experiência dos discípulos ali ao seguir Jesus, né? Embora tivesse a preciosidade de aprender com ele nas pequenas experiências, e aí eu já fazendo um breve spoiler da segunda temporada, quando ele vê alguém aqui é um pastor de ovelhas, ele pergunta, e ele começa a falar a parábola da ovelha perdida. Então, mostrando também que Jesus aproveitava cada oportunidade para ensinar os discípulos e as pessoas que estavam à volta como andar no reino dele, o que é o reino dele, né? Essa sabedoria nos detalhes, no comportamento, nas atitudes com as pessoas, nas respostas, me encanta demais. Assim, eu fico maravilhada ao mesmo tempo, até quando eu voltei, né? Depois de assistir The Social, eu voltei a reler os evangelhos e ao ver cada passagem ali, brilha para nós a experiência desse Deus maravilhoso que veio aqui na Terra, viveu como um homem com poucas posses, né? Atraiu o nosso coração para ele. Eu fico encantada, maravilhada. São muitas cenas. Eu só tenho a dizer assim, quem nunca assistiu, precisa assistir. E aí, nesse momento, eu me identifico também, só para finalizar essa minha fala, me identifico também com a mulher samaritana, né? Ao ver algo, eu não consigo ficar só para mim. Eu quero que as outras pessoas também conheçam essa maravilha, né? Como ela disse, venham, conheçam esse homem que me conhece, que sabe tudo ao meu respeito, né? Ser essa pessoa que não fica só para si. Então, é por isso também que a gente está aqui divulgando isso. E Jesus mostrou muito respeito pelos diferentes, né? Isso é uma coisa que a série também me chama muita atenção. Pelo o povo, né? Povos de outras nacionalidades, de outras culturas, como ele os acolhia, como ele os recebia. A série mostra o que a Bíblia já nos mostra. Pois é, como vocês estão vendo, aí vocês que estão nos ouvindo, na verdade, a série realmente é muito marcante. Então, se você não assistiu, corre para assistir, viu? É facinho de achar. Como eu sempre falo, dá um Google aí que você acha. Na fala de todos vocês, galera, a gente vê
quase, eu acho que não é quase, né? Há uma comoção, de certa forma, um toque especial que essa série trouxe. Então, eu queria que vocês compartilhassem com os nossos ouvintes o que essa série lhe acrescentou espiritualmente. O que é que ela trouxe para a sua vida espiritualmente falando, ou de um crescimento, ou de algo que você não tinha percebido e você percebeu depois? O que lhe acrescentou? Porque assim, a gente assiste muitas coisas, a gente lê uma série de coisas, nós temos encontros na nossa vida que nos acrescentam. Nem sempre séries ou filmes ou livros acrescentam coisas espirituais à nossa vida. Ou então, se acrescenta, a gente não presta atenção e deixa para lá. Mas eu acho que no caso de Chelsea é impossível esse presente, esse brinde que vem, além de aprender várias coisas. Então, queria que vocês falassem para a gente, assim, dividissem com a galera o que foi que isso trouxe para a sua vida espiritual. Cara, como eu disse antes, é um Jesus que ele é muito humano. E eu me via muitas vezes em situações fora do ambiente religioso em que eu não me comportava como esse Cristo se comporta. Eu trabalho numa instituição financeira e lá eu atendo diversas pessoas, desde o agricultor aqui do nosso estado, ao microempreendedor, a tudo. E eu comecei a me ver como o Cristo lá, tratar as pessoas melhor, ver a dificuldade das pessoas, tentar resolver o problema das pessoas, e isso tem dado bons frutos. A série me incentivou a pensar assim o tempo todo. Eu diria duas coisinhas, assim, de tantas, né, que a gente poderia mencionar, mas eu gosto dessa santidade na humanidade que é retratada. É possível ser humano, ter amigos, ir à festa, sabe, se relacionar com o pai, com a mãe, com irmãos. É possível ser nós mesmos, dentro do nosso contexto, dentro da nossa humanidade, e ainda sermos santos, sermos diferentes, e isso, assim, fica muito forte, assim, poxa, como eu tinha falado no começo, né? Dá para ser como Jesus, né? Não por esforço nosso, né? Nada por mérito algum que possamos ter, mas a conexão que Jesus tinha com Deus, nós podemos ter, e através disso, nós podemos, sim, sermos pessoas amáveis, inclusivas, e isso é fantástico. É possível ser um pequeno Cristo hoje, no nosso contexto, e isso é muito bom. Marco, só uma coisa. Tem um livro do Brennan Manning que ele relata o encontro de uma criança com Jesus. E a criança pergunta se Jesus quer a metade do burrito que ela está comendo. Aí Jesus disse que quer. Ele come o burrito e a criança descrevendo, dizendo que Jesus lambia os dedos e comia. Aí a criança pergunta por que ele come com tanto gosto. Ele diz que quando ele chegar no céu, Deus vai perguntar o quanto gostoso estava. E que ele aproveita cada momento daquela forma. Eu acho que é mais ou menos isso que você está querendo dizer. Quando eu vejo, assim, essa série, como eu já mencionei no começo, ela me faz sentir muito mais real tudo aquilo que foi escrito, né, na Bíblia para gente, e coloca, de fato, Deus mais perto de nós, nos coloca mais perto dele, no sentido de não ver uma pessoa distante, um esquisitão, sabe? A imagem de cristão, por muito tempo, sempre foi do esquisito, aquela pessoa que não se relaciona com ninguém, está sempre isolado, cabeça baixa, Bíblia debaixo do braço e andando ali fora do contexto. E quando a gente observa justamente ele convivendo no dia a dia, aprendendo junto, manifestando compaixão, amor com as pessoas, nos mínimos detalhes, e era o discurso dele, tanto nas palavras como na prática. Era ali a total sincronia do discurso com a prática. A gente sabe que existem muitos discursos políticos, teóricos e tal, mas muitas vezes esse discurso não acompanha a prática. E com Jesus, e a série mostra muito disso, o discurso e a prática casando perfeitamente. E me estimulou muito mais a querer estudar mais a Bíblia, a querer conhecer mais sobre esse Jesus maravilhoso. Então, eu diria assim, são muitos os benefícios
não só da série, né? Mas até se um episódio assim eu tivesse visto, mas me trouxe mais vontade de ler a Bíblia e conhecer mais dessa história. Para mim, é porque assim, tem um livro que eu sempre cito, que é um livro de um psicólogo muito famoso, que se chama Inteligência Emocional, o nome do livro. Inteligência Social, perdão. E nesse livro ele fala sobre vários estudos que mostram que aquilo que nós assistimos, aquilo que nós estamos vendo, ele é transferido para o nosso cérebro. Eu acho que eu até já falei algumas coisas com vocês, né, sobre isso aqui no podcast. Então, aquilo que a gente está vendo é como se nosso cérebro entende como se nós estivéssemos vivendo. É meio que isso quando eu vi quando eu vi a série, assim. Quando eu vi esse encontro, por exemplo, de Jesus com Maria, eu imaginei Jesus falando, igual a Paula falou, tipo, Tice, ou Ticiara, ou Ticinha, olha aqui para mim, eu tô aqui. Ele reporta para dentro, assim, como se você estivesse vivendo. Em mim, ele causou uma sensação de vivência real. Então, às vezes, eu sinto tanta falta dessa vivência dentro das nossas comunidades, de viver esse Jesus extraordinário que nos ama do jeito que nós somos, com todas as nossas mazelas e do jeito que nós somos destruídos. Então, essas cenas, elas me trouxeram o desejo de viver isso, o desejo de viver esses encontros, de viver com outras pessoas esses encontros. Isso nossa, para mim, que gosto tanto de pessoas, que preciso tanto de pessoas, me fez pensar que realmente foi algo que Deus que colocou na nossa vida, essa vontade de nos relacionarmos. Então, eu tenho muito porque para mim trouxe foi isso, essa coisa de querer muito viver espiritualmente uma experiência com outras pessoas. Agora eu acabei de lembrar de uma cena que eu acho que resume um pouco do que me marcou nessa série, que é a cena em que Jesus manda, se não me engano, Tiago e João ararem um campo, né? E eles não sabem para quê. E depois descobrem que é para arar o campo do saqueador, que pode ter sido o homem que saqueou o judeu na parábola do bom samaritano, né? Eu achei essa cena de uma inteligência assim, incrível de quem produziu, e ela escancara, né, o perdão de Cristo, porque eu fiquei assistindo ela e me perguntando, tá bom, Jesus mandou os discípulos ararem o campo, que é para ele ter comida, mas a série também vai mostrar que quando a gente peca, a gente arca com as consequências, e coloquei já aquele peso da punição. Eu mesma sozinha já fiz isso, e no outro dia o cara levanta e tá curado. Essa cena me marcou demais, ela me mostrou a minha hipocrisia e o perdão de Jesus. Eu acho que o que mais está escancarado nessa série é o perdão de Jesus, né? Ele perdoa qualquer tipo de pecado, absolutamente qualquer tipo de vivência, qualquer passado, tudo ele está disposto a apagar do zero, né? E isso é lindo demais. Eu acho que a série The Chosen, ela não só me inspirou a me sentir uma pessoa perdoada, muitas vezes Jesus perdoa, mas a gente mesmo não se perdoa, né? Como também me inspira a perdoar as pessoas, porque a gente é ser humano, a gente é terrível. A gente quer ser perdoado, mas a gente não quer perdoar. E a gente coloca requisitos, né? Eu perdoo, mas quero distância. Eu perdoo mais isso, eu perdoo mais aquilo. Jesus perdoa e ele apaga do zero. Ele joga no fundo do mar, ele começa de novo. E se ninguém mais no mundo faz isso por nós, ele faz, né? Isso é maravilhoso. Ele perdoa e reconcilia, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela fala assim, que o ser humano diz que perdoa, mas não quer reconciliar. Somos nós, né? Jesus, ele perdoa e reconcilia. Isso é maravilhoso. Nossas limitações são horríveis, oh meu pai. Gente, eu acho que a gente passaria horas e horas falando. Eu lembrei muito do episódio sobre livro, viu, Michael? A gente passaria horas falando aqui sobre isso, porque é tão maravilhoso a gente ter a oportunidade de assistir, de viver esse momento tão maluco que a gente está vivendo, tão difícil, a gente ter esse acalento, esse abraço, e ter uma série que retrata esse Jesus de uma forma tão extraordinária. E, falando em série, eu queria até fazer aqui
a gente já fez muita propaganda de Chosen, né? Mas eu queria fazer agora uma propaganda bem legal aqui, um marketing aqui, de uma série bem bacana para adolescentes, que se chama Fora de Série, tá no Feliz 7 Play. Então, se você gosta de série, você já assiste as duas, que já dá tudo certo. E por que eu estou citando essa série hoje aqui? Porque o Vocal Livre acabou de lançar uma música, não foi, Paula? Você fala pra gente sobre essa música, o que tem a ver com essa série? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, há mais de 2 anos atrás, o Fora de Série entrou em contato com a gente, né, os produtores da série, pediram para a gente compor uma música, pediram para o Pedro, né, no caso, compor uma música que tivesse uma relação bem, bem profunda com a série de forma geral. E eles passaram o panorama da série para o Pedro, falaram assim, a gente quer uma música com essa temática. E aí o Pedro compôs a música, a gente gravou ela, e aí ficamos esperando a 3ª temporada sair, porque o combinado com eles é que seria lançado os 2 juntos. E aí, nisso, deu pandemia, várias dificuldades surgiram, tanto para eles quanto para a gente. A gente ficou esperando esse lançamento por 2 anos, e finalmente lançamos, né, sexta-feira, tanto o primeiro episódio da última temporada, quanto a música. E quem ouviu já sabe o tanto que essa letra, o tanto que essa música tem a ver com o que a gente está vivendo. A gente está vivendo um período mais turbulento das nossas vidas, né? A gente nunca vivenciou uma pandemia, eu nunca vivenciei uma pandemia. O nome da música é Temporal, para quem não ouviu ainda, vocês podem ir lá nas plataformas digitais do Vocal Livre e do Feliz 7 Play, também tá lá no Feliz 7 Play. E é uma música falando, mesmo falando sobre problemas, falando sobre adversidades, é uma música que tem uma vibe muito positiva para botar a gente para cima mesmo, porque, afinal de contas, no meio do furacão, ainda é Deus que está guiando, e no final os ventos vão soprar a nosso favor, né? Estou pegando algumas frasezinhas da música aqui, mas é exatamente isso que ela quer dizer, né? O final da história é um final feliz, a tempestade vai passar e Deus está do nosso lado. É basicamente isso que a música fala, e a série também retratando ali os conflitos infanto-juvenis, adolescentes. É uma série também que também passa isso, né? Não importa qual conflito que você está passando, ele vai passar, e ao lado de Deus você vai prosperar. Amém! Então, aí, você já tem aí The Chosen para você assistir, você pode ir lá no Feliz 7 Play, que tem essa série. Quando a gente trabalhava com adolescentes, eu assistia essa série, gente, eu adorava, sou até suspeita para falar sobre Fora de Série. E Temporal, que é uma música linda, e eu acho que todo mundo está precisando ouvi-la. Acho que casou muito bem com esse momento, até com esse tema que a gente está falando hoje. E é isso, gente, o episódio de hoje está chegando ao fim. Queremos agradecer aí a nossa bancada especial, especialmente a nossa convidada, Paula, por estar conosco, dividir um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que o tempo é sagrado, é um presente, e a gente quer agradecer que você esteve conosco, e queremos pedir que você ore. Claro, eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa muito faladeira, então eu amo podcast, e ainda mais se for para falar de coisa que eu gosto de assistir. Eu falei tanto de The Chosen, que eu acho que dá para gravar uns 10 podcasts só falando de The Chosen, porque depois que eu assistia não falava de outra coisa. Agradeço muito o convite de vocês, da Ari. Deus abençoe muito a vida de vocês. Parabéns aí pelo podcast que vocês têm feito. E vamos orar então para encerrar essa conversa. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa conversa tão legal que a gente teve, tão divertida, tão humana, e ao mesmo tempo fala tanto do Senhor, né? E que a gente continue falando do Senhor com a nossa vida, com o nosso exemplo, não só com a nossa pregação. Que o Senhor abençoe a família de cada um que participou desse podcast, de cada um que está ouvindo, que o Senhor esteja trazendo cura para todo mundo que está doente, que o Senhor esteja trazendo conforto para todo mundo que está enlutado, e que o Senhor volte logo, Senhor, para que a gente possa também conviver com o Senhor, assim como os discípulos tiveram essa oportunidade. Nos dê um bom restante de dia na tua companhia, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.